igreja, que você sinta a vontade aqui em louvar conosco, amém? E que passou mais uma semana e estamos aqui para honrar e glorificar a Deus. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? É isso, Deus falando para a gente, hein? Neste lugar, amém? Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para você nessa noite. Eu creio que o Senhor quer falar contigo nesta noite. Abre o seu coração e não temas diante de nenhuma circunstância. Deus, Ele já fez, Ele está fazendo e Ele vai continuar a fazer na minha vida e na tua vida. A palavra do Senhor lá em Josué, capítulo 1, um texto muito conhecido para nós. No versículo 9 diz assim: esta é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não temas, não tenha medo, não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o que está acontecendo. Foque o seu coração nas coisas que são do alto. Foque a sua vida naquilo que Deus tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. A palavra do Senhor também em Mateus 6, versículos 33 e 34 diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Querido, essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Ele estará conosco até o fim. Ele está conosco em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ele está cuidando de tudo. Nosso papel é buscar a Deus, e esse é o momento. Nesse tempo de culto, nesse tempo de celebração, alegre seu coração nele, adore ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Entronize aquele que vive e reina. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Deixa o Senhor tirar o medo. Deixa o Senhor te convencer de todas as coisas. E deixa Ele ser o Deus da provisão na sua casa, em nome de Jesus. Feche seus olhos, nós vamos orar. E logo depois nós vamos continuar adorando ao Senhor, entronizando esse Deus maravilhoso que cuida e não nos desampara, mas que está sempre e tem a promessa que estará conosco até o fim. Senhor, nós queremos te exaltar e te glorificar nesta noite. Levantar o teu nome, Deus, nesse culto acima de todas as coisas. Nós entregamos, Pai, as nossas vidas a Ti. Nós entregamos, Pai, os nossos pensamentos, as nossas preocupações, Deus, as nossas ansiedades. Nós depositamos, Deus, ao Teu altar, oh, Pai, diante da cruz. Tira todo o fardo, Deus, tira tudo aquilo que tem sido peso para cada um dos Teus filhos. Tira o medo, tira a preocupação.
Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que as circunstâncias dos dias maus estão diante de nós, mas nós queremos mais uma vez nos apegar na Tua palavra, não desanimar, Deus, e focar a nossa vida inteiramente no Senhor, e assim como também diz em Mateus 6, que a nossa busca, que os nossos olhos, que o nosso coração esteja nas coisas que são do alto e que esteja no Teu reino, e que o Senhor venha, Deus, sobre nós. Que em nome de Jesus o Senhor guarde o coração da Tua igreja, guarde o coração dos Teus filhos, Pai, trazendo paz, trazendo tranquilidade, e que a nossa resposta ao Senhor sempre seja de sim, de buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. Recebe nesse momento, Pai, a nossa vida e a nossa adoração ao Senhor, e trabalha, Deus, na vida de cada um dos Teus filhos que estão em casa, e renova, Deus, cada família, cada pai de família, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada adolescente, e encha com aquilo que o Senhor tem, cada porção que o Senhor tem para cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar adorando ao nome do Senhor, em nome de Jesus. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Tira, Deus, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, tudo sobre você. Então eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou
Chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. Tudo sobre você. Eu não sei por qual situação você tem passado, mas é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, tudo sobre Ele. A porta aberta, a porta fechada, é tudo sobre Ele. Muitas vezes, através de um momento de crise, é que conhecemos Deus verdadeiramente, justamente pelo fato de querermos buscá-lo apenas quando a crise aperta, aparece e aumenta nas nossas vidas. Mas uma coisa que a gente jamais deve esquecer é que pode acabar o dinheiro, pode acabar as circunstâncias que estão ao redor das nossas vidas, mas que a graça dele jamais possa se esvair da nossa vida. Que a graça dele esteja sobre você, na sua casa, sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração, pois mais uma semana se passou e a graça dele está sobre as nossas vidas ainda. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins Que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença meu prazer. é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença. No Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem.
Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Santa graça, Santa presença, meu prazer, é o meu prazer. É o meu prazer, a presença, tua presença, é o meu prazer, tua 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 presença, tua presença, do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença. Só tua graça, só tua graça me basta e tua presença, é o meu prazer. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, Jesus.
Jesus. Será que na sua casa, onde você está, você pode declarar esse nome tão lindo e tão suave, tão majestoso e glorioso? Jesus, tu és o único. Jesus, Jesus. Glória a Deus, queridos. Esse tempo de louvor é um momento em que nós colocamos o nosso coração e conseguimos, através de cada canção, dizer aquilo que Deus tem sido e que representa para nós. Algumas canções nós nos identificamos mais, algumas canções nós declaramos com mais entusiasmo, e que cada canção possa falar aos nossos corações, mas não esquecendo que Ele é o único a ser adorado. E esse momento de palavra é o momento onde nós paramos, literalmente, para discernir, para experimentar, para saber aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a minha oração nesses dias é para que, a partir desse momento, que em cada palavra que está sendo ministrada ao seu coração, a sua vida seja tão cheia da presença do Senhor e que ela venha frutificar no seu coração a 30, 60, a 100 por um, que a sua vida seja renovada pelo poder do Senhor, em nome de Jesus. É ruim a gente não saber como cada um de vocês estão, mas essa tem sido a nossa oração, para que o Senhor venha prosperar em todos os seus caminhos e que você seja alcançado em nome de Jesus. E hoje eu quero trazer a memória aí para mim, para você, para nossa igreja, como igreja metodista, o dia 24 de maio. Dia 24 de maio de 1738 foi um ano decisivo, um dia marcante para a história de todos nós, chamado povo metodista. Então, dia 24 de maio de 1738 foi um ano totalmente decisivo na vida de John Wesley. Se você não sabe, é o fundador da nossa igreja e é uma data muito especial para nós como metodista. E hoje eu quero aí trazer alguns relatos do livro Eu Adoro a Sabedoria de Deus, ou Adoro a Sabedoria de Deus. E alguns trechos me chamaram a atenção nesse livro e eu quero compartilhar com você. Ali nesse relato do dia 24 de maio, John Wesley diz, ou ele traz a memória, traz na sua lembrança quando ele tinha apenas 10 anos. E ali ele começa então a descrever alguns compromissos que desde pequeno ele havia assumido. Primeiro, não ser mal como as outras pessoas, participar dos trabalhos da igreja, ler a Bíblia, fazer as suas orações. Nós vemos que a sua mãe ensinou muito bem a ele ter esse compromisso, mas nós vemos que aqui, diante desse compromisso, até o relato da sua vida adulta, isso está tudo no dia 24 de maio, quando ele descreve esse dia, que todo esse relato da sua vida, ele diz ali para nós da seguinte forma, que a sua luta até esse dia 24, a sua luta era constante contra o pecado, e ele fazia isso de forma muito involuntária. Então ele caía, se levantava, tornava a cair de novo, levantava, tornava a cair. E ali ele fala então, ele descreve um pouquinho sobre essa luta constante com o pecado. E aí nós vemos que o dia 24 marca um novo início, marca uma mudança na vida desse homem. E aí eu quero chamar a sua atenção hoje para a vida de John Wesley. Daqui a pouco nós vamos ver outros relatos, mas que marca antes de uma grande experiência e depois de uma grande experiência. E na sua vida, quem você era antes de Cristo e depois de Cristo? E aqui nós vemos John Wesley relatando isso no dia 24 de maio, quando estava mais ou menos por volta de 8h45 da noite, ele foi para uma reunião.
E ali ele diz que ele foi de uma forma involuntária, ele não queria estar naquele lugar, mas às 20h45, ele diz nesse livro para nós que o seu coração foi estranhamente aquecido, e por meio da fé que ele tinha em Cristo Jesus, isso se renovou, e ele começa a experimentar uma segurança em Deus, que Deus havia perdoado os seus pecados. O texto que John Wesley usa nessa citação é de Romanos 8:2, que diz assim: pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. O Espírito Santo trazendo essa convicção sobre a vida de John Wesley, que Deus estava perdoando todos os seus pecados. E aí, mais uma vez, eu quero te chamar a atenção para a vida de John Wesley, o que era antes da experiência do coração aquecido, que ele vivia uma vida forçada, uma vida enfadonha, uma vida em que ele tinha que orar e tinha que forçar aquilo ali por causa de um cristianismo que foi imposto sobre a vida dele. Mas logo depois que ele teve essa experiência com Deus, que o seu coração foi transformado, nesse relato ele diz que ele começou a orar com todas as suas forças. E ele diz também que outro aspecto que chamou a atenção dele e ele começou a praticar é que ele começou a compartilhar, testemunhar daquilo que ele havia vivido, daquilo que ele tinha experimentado. E logo depois, ele na semana de junho de 1738, John Wesley parte para uma missão para a Inglaterra, e ali ele começa então a compartilhar desse entusiasmo, desse novo tempo, da experiência que ele tinha tido com Deus, o quanto isso estava refletindo no seu dia a dia. E ele tinha o hábito de escrever muitas cartas para a sua família, e em uma das cartas, quando ele relata ali para Samuel um dos seus irmãos, o que estava acontecendo, ele diz assim, preste atenção no que ele fala: finalmente Deus atendeu ao desejo do meu coração. Estou com uma igreja cuja conversação está nos céus. A referência que ele usa é de Filipenses 3:20, em que há o mesmo sentimento que houve em Cristo, Filipenses 2, os 5 e os 6, e que anda como ele andava, 1 João 2:6, assim como todos têm um Senhor e uma fé, assim mesmo participam de um só Espírito, o de mansidão e de amor, que uniforme e continuamente anima todas as conversas. Jesus, o entusiasmo que Jesus trazia para aquele povo que estava experimentando uma nova experiência, trazia um novo sentido para todos os tipos de conversa, trazendo fôlego de vida. Que coisa grande e santa é o cristianismo. Olha a forma como ele coloca. E quão distante está daquele cristianismo apenas de nome, que não purifica o coração, nem renova a vida como uma imagem do nosso bendito Redentor. Há uma diferença muito grande quando nós passamos a viver experiências de vida. Queridos, o Evangelho é novidade de vida. Ele traz vida para o nosso coração. Por isso nós precisamos ser cheios desse entusiasmo, dessa alegria. E aqui nós aprendemos claramente a vida de John Wesley antes da experiência. Uma vida onde a sua caminhada cristã era pesada, enfadonha, uma luta constante com o pecado. Ora vencia, ora caía. E depois da experiência, onde o seu coração estava totalmente motivado, e aí nós vemos nessa carta onde o seu coração está entusiasmado, alegre, e de fato ele estava dizendo que a igreja estava vivendo um verdadeiro cristianismo. O texto que eu quero compartilhar contigo da palavra em cima dessa experiência, e nós como um povo metodista, eu quero te convidar, se você não teve o seu coração estranhamente aquecido ou uma grande experiência com o Espírito Santo, em nome de Jesus, que você viva intensamente, que jamais viva um cristianismo em que você acha que são coisas impostas sobre você. A vida com Deus não é, a religião impõe. O cristianismo não, a vida com Deus não, o evangelho não. O evangelho traz novidade de vida. Então o texto que eu quero compartilhar com você está em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 25. Depois nós vamos descrever
orientações que Paulo diz, mas antes eu quero contextualizar para você a partir do versículo 17. Então, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Assim, eu lhes digo com autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sexuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi para isso que vocês aprenderam de Cristo. Eu quero repetir esse versículo, versículo 20. Mas não foi para isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de toda a sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criado para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Nós vemos aqui, queridos, claramente Paulo advertindo a igreja: deixe o seu modo antigo de viver e viva aquilo que Cristo propõe para você. Diante desse relato da vida de John Wesley, nós também vemos que esse homem sempre foi criado dentro de uma doutrina, sempre foi criado dentro de uma religião, mas quando Deus o tocou, quando Deus vem de forma diferente sobre as nossas vidas, existe uma história antes e depois de uma grande experiência, antes e depois de Cristo. A história da humanidade, ela é marcada com o antes e o depois de Cristo. Isso tem muito a nos dizer, e Paulo também vem enfatizar: deixe esse modo antigo de viver, viva de uma forma intensa com a sua nova natureza. E a partir do versículo 25 ele vai nos dar algumas dicas e eu quero passar com você, mas é importante nós entendermos que nós precisamos ter uma mudança total de comportamento. Não é porque os nossos pais seguiram uma doutrina ou seguir uma religião ou experimentaram de Deus que nós iremos experimentar. Filho de peixe, peixinho muitas vezes nós usamos essa frase, mas filho de crente não é crentinho, e nós precisamos experimentar algo vivo do céu. Nós precisamos experimentar novidades vinda do céu. A nossa história precisa ser marcada com antes e depois de Jesus. A nossa história precisa ser marcada com antes e depois de uma grande experiência com Deus. E aí, consequentemente, a nossa história, existem muitas transformações, ou seja, muitas evidências. Todos verão aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus está fazendo e aquilo que Jesus ainda vai fazer. Então deixe hoje, assim como John Wesley viveu a experiência do coração aquecido, deixe o seu coração ser aquecido pela presença do Senhor. Deixa Deus transformar a sua caminhada, que o cristianismo não seja algo teórico ou algo filosófico na sua vida, mas que seja real no seu coração. À medida que você experimenta, quando você tem tempo com Deus, que você possa refletir isso no seu dia a dia, na sua caminhada. E aí nós vemos Paulo apresentando essas atitudes. Aqui, como nós vemos no texto que nós lemos, aqui no título está dizendo para nós: viver como filhos da luz, não mais como filhos das trevas, mas como filhos da luz. E a partir do versículo 25 até o capítulo 5 de Efésios, nós vamos ver algumas instruções que Paulo nos dá. Nós vamos focar hoje dos versículos 25 até o 32 do capítulo 4 de Efésios. Eu não vou ler todo ele porque eu vou passar em cada versículo, mas é que você consiga enxergar que Paulo mostra aqui para nós como nós devemos viver diante de Deus.
uma vida que nós tínhamos, não mais, deixa para trás. E agora em Cristo, em Jesus, nós vivemos de uma outra forma. Nós vemos aqui que nos primeiros capítulos, Paulo apresenta para nós que nós devemos ser imitadores de Jesus, a nossa maneira correta. E aqui nós temos instruções claras da maneira como nós devemos seguir. No versículo 25, nós vemos o apóstolo Paulo falando: abandonem a mentira e digam a verdade. Antes, abandone a mentira, abandone aquilo que é de antes e agora, o depois, que vocês digam inteiramente a verdade. Nesses primeiros capítulos, a verdade de uma vida com Cristo é apresentada e Cristo é a verdade. Então, nós não podemos justificar nenhum dos nossos comportamentos que seja diferente da maneira como Cristo nos ensinou. Não dá para nós justificarmos, porque nós já experimentamos daquilo que Deus tem para a nossa vida, na nossa caminhada. A palavra do Senhor também diz para nós em João, capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo. Nós somos filhos de Deus que praticam e falam a verdade. Nós não somos filhos do diabo. Se a sua vida tem sido uma eterna prática de mentira, que hoje você decida deixar o antes para trás e que você decida viver depois de uma grande experiência. Querido, se você tem problema com mentira, comece a pedir ao Espírito Santo, que traz verdade sobre o nosso coração, para mudar a sua vida por completo e que você comece a proclamar as verdades do reino, as verdades que está contida nesse livro e que traz libertação para a nossa caminhada. A palavra traz libertação, que você seja liberto de toda mentira, tanto que você tem pronunciado, quanto aquilo que Satanás tem dito a teu respeito. Não deixe que Satanás lance mentiras ao teu respeito. O Senhor traz verdades e promessas sobre o teu coração. A segunda coisa que eu quero te chamar a atenção está nos versículos 26 e 27. Depois você leia ali, mas Paulo está dizendo para nós: não perca a calma, mas controle-se. Nós vemos aqui: não permita que você perca o controle, acalme a sua ira, é isso que a palavra está dizendo. Então, queridos, tenha calma, controle a sua vida, a sua caminhada. O nosso temperamento, por mais difícil que seja, não é justificativa para nós ferirmos as outras pessoas. Quantas vezes que a gente fala: nossa, minha personalidade é difícil demais, ou a gente fala isso referente ao outro, e a gente começa a justificar as nossas atitudes, e assim a gente começa a ferir as pessoas, tanto nas nossas ações, quanto na nossa atitude, quanto nas nossas palavras. Isso não é justificativa. O Senhor nos criou de uma forma com uma determinada personalidade, mas o nosso temperamento pode ser totalmente transformado quando nós deixamos o velho homem, assim como Paulo diz para nós: deixe a sua antiga natureza para trás e comece a viver conforme o Espírito Santo tem. No versículo 23, deixem que o Espírito Santo renove os pensamentos e as suas atitudes, revistam-se de uma nova natureza, ou da sua nova natureza. Então o seu temperamento não é desculpa para você ferir as pessoas, que seja em palavras ou em atitudes. E nesses versículos 26 e 27, Paulo então traz 3 coisas que nós não devemos fazer. Primeiro, não pecar. Segundo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E terceiro, não dá lugar ao diabo, ou não dê lugar ao diabo. O diabo vai querer nos instigar o tempo todo, querendo mostrar para nós que o nosso temperamento, mostrar para nós que as nossas atitudes são maiores ou precisam prevalecer mais do que as outras pessoas. Não, nós precisamos entender que nós não podemos dar lugar ao diabo. Então, muitas vezes, Satanás tem instigado as nossas vidas ao erro. Satanás fica ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos devorar. Se nós estamos falando de forma errada com as pessoas, ou tendo atitudes erradas, nós precisamos
precisamos tomar uma decisão de corrigir para que Satanás não ache a brecha e entre na nossa vida, nos impedindo que a gente cresça, que o nosso vivificar, que a nossa vida seja vivificada pelo poder do Espírito Santo. E aí, queridos, quando Satanás entra em uma brecha, então é encontrada, ali há um rompimento da nossa comunhão com as pessoas que estão perto de nós. À medida que nós tratamos mal as pessoas, à medida que nós machucamos as pessoas com as nossas faltas, com as nossas falhas, com a nossa maneira de falar, achando que estamos certos, nós rompemos a comunhão. E aí é um outro problema. A palavra diz que um abismo puxa o outro, e assim nós vamos quebrando a nossa comunhão com os nossos irmãos. Quebre isso na sua vida em nome de Jesus, e não use o seu temperamento como justificativa. Então tome cuidado com as suas palavras, não perca a sua calma, mas controle, deixe o Senhor trabalhar profundamente no seu coração. A terceira coisa que Paulo coloca aí para nós é: não roube. E aí nós vemos isso no versículo 28, mas olha que interessante como Paulo coloca: pare de roubar e use as suas mãos para trabalhar. E além disso, empenhe-se para ajudar generosamente aqueles que são necessitados. Ou seja, pare de roubar, mas trabalhe para que você possa ajudar outras pessoas. O antes roubava, o depois eu trabalho e ainda ajudo outras pessoas, antes e depois de Cristo. Esse também é o 8º mandamento que Deus deixa para nós, lá em Êxodo capítulo 20, capítulo 15, nós vemos isso: não furtarás. Isso é um mandamento para nossa caminhada. E aí é interessante esse versículo que Paulo coloca para nós, que ele só não diz não faça, mas aí ele vem com essa palavra positiva, com essa palavra de alento para o nosso coração. Antes, trabalhe, se dedique com um único propósito de ajudar outras pessoas. E aí aqui, queridos, nós vemos 2 tipos de pecados apresentados. Primeiro, que é a ação, que é o roubo, mas também o pecado de omissão, que é o de não ajudar as pessoas. Quando nós deixamos de ajudar as pessoas, ou melhor, de fazer o bem, nós estamos omitindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí, queridos, eu quero te chamar a atenção para uma história que eu lembrei quando eu estava preparando essa palavra. Em 1 Samuel conta a história de Eli. Ali, quando Eli era um homem segundo o coração de Deus, como um sacerdote de Deus dentro do templo, nós vemos que logo quando Ana consagra Samuel diante do templo, a palavra diz ali para nós que o Senhor exortou Eli porque havia pecado na sua casa. Não sei se você lembra, mas a história de Hofni e Finéias, onde aqueles homens que deveriam suceder o ministério de Eli, que deveriam se tornar sacerdotes no lugar de Eli, estavam pecando, estavam se prostituindo no templo, pecando contra o Senhor. O Senhor advertiu Eli e depois Deus fala com Samuel e usa a vida de Samuel para alertar Eli. O que Eli fez de errado? Qual foi o pecado de Eli? Quando que nós identificamos e nós vemos que Eli, o único pecado que mostra para nós na palavra é que ele omitiu de corrigir e exortar os seus filhos. Queridos, quantas vezes que nós estamos omitindo e que nós estamos impedindo que outras pessoas sejam alcançadas? Nós fomos chamados para não roubar, mas para fazer o bem, para alcançar outras pessoas e não praticarmos o pecado de omissão, mas para alcançar outras pessoas. Que nós possamos também deixar o pecado de omissão de lado. O 4º ponto que Paulo apresenta aí para nós está no versículo 29, onde ele fala sobre o nosso linguajar. Ele diz assim: evitem um linguajar sujo e insultante, que
todas as suas palavras sejam boas e úteis. Antes, não use a sua boca para falar o mal. Depois, use a sua boca para falar o bem. Aqui, Paulo, ele deixa de falar sobre o pecado cometido pelas mãos, né? O pecado cometido através das nossas mãos é não roubar. E aqui ele começa a falar do pecado da boca. Não fale mal, mas use a sua boca para o bem. E aí nós vemos alguns aspectos, né, da nossa vida, que nós temos várias formas que nós podemos pecar. Pecar no pensamento, na palavra, com as nossas mãos, onde nossos pés têm caminhado, enfim. Aqui Paulo apresenta então, não peque com a sua boca. Deus nos deu a fala, Deus colocou isso como um maravilhoso dom para que nós possamos usar para fazer o bem. E aí nós vemos também em Tiago, ali, quando Tiago começa a falar no capítulo 3 sobre o pecado da língua, no final ele fala que da nossa boca não pode jorrar fonte amarga e fonte doce da nossa boca, como filhos de Deus, como homens e mulheres que experimentaram. Precisamos deixar o antes para trás, deixar tudo que era antes. Se a sua boca era uma boca que falava palavras fúteis, palavras imundas, a sua boca precisa glorificar o nome do Senhor e exaltar o nome do Senhor. A quinta característica que Paulo deixa aqui para nós, que nos ensina, é: não perca a sua intimidade com o Espírito Santo. Está no versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como a sua propriedade. O antes de não entristecermos e não fazermos aquilo que separa ou aquilo que deixa o Espírito Santo de lado, mas agora começamos então a experimentar a boa nova. Não perder a intimidade com o Espírito Santo, mas nos aprofundar em comunhão a cada dia mais e mais com aquele que tem nos guiado, consolado, ensinado todas as coisas. E nós vemos aqui, queridos, que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele tem sentimentos. E aí nós vemos que as nossas atitudes é o que entristece o Espírito Santo. E o que entristece o Espírito Santo? O nosso pecado. Entristece e nos separa daquilo que Deus tem para a nossa vida. Aqui Paulo diz sobre 4 pecados específicos quando nós entristecemos: mentira, ira, furto e palavra torpe, podre, imprópria, que não deve sair da nossa boca. Esses pecados nos separam ou entristecem o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é sensível, e nós precisamos tomar uma decisão também de encher as nossas vidas ou alimentar a nossa vida com aquilo que o Espírito Santo tem para nós. Na minha última pregação eu disse que quanto mais nós experimentamos de Deus no secreto, mais nós somos transformados. Quanto mais nós temos de Deus, mais nós somos totalmente transformados. E quanto mais nós experimentamos, mais o nosso coração é aquecido. E com mais entusiasmo nós deixaremos aquilo que é o antes para trás, aquilo que é da nossa velha natureza, para nós vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa caminhada. O Senhor tem muito mais. E aí eu quero trazer de novo aquilo que John Wesley disse para nós quando ele teve a sua experiência com Deus, quando o seu coração estranhamente foi aquecido, e ele diz assim: que coisa grande e santa é o cristianismo, e quão distante está daquele cristianismo apenas de nome, que não purifica o coração, nem renova a vida conforme a imagem do nosso bendito Redentor. John Wesley, ele falava sobre a vida de pecado, que ora ele caía e ora ele estava de pé e de repente caía de novo. E aqui nós vemos que o Evangelho dá um novo sentido à sua caminhada, trazendo um entusiasmo, dizendo que evangelismo é esse, ou que cristianismo é esse puro e santo, vivo, que traz transformação, o Evangelho.
o cristianismo é boa nova para o nosso coração. E assim como Paulo diz aqui para nós, fazendo essa comparação da nossa velha e da nossa nova natureza, que nós possamos ter um marco na nossa caminhada de antes de Cristo, depois de Cristo. Aqui o meu coração era de uma forma, aqui é de outra forma. Eu não vou pregar aquilo que eu não vivia em Deus. Eu vou pregar, eu vou compartilhar aquilo que eu experimento de Deus. E assim eu consigo falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento diariamente. Deus quer falar com você diariamente. Deus quer aquecer o seu coração. Não é em uma única experiência. Também fica um ensinamento para nós. Não é na experiência que eu vivi há 30 anos atrás, 10 anos atrás ou 20 anos atrás. É a experiência que eu vivi essa semana. Eu tenho um combinado com Deus, um acordo com Deus de compartilhar daquilo que eu estou vivendo. E eu tenho dito isso e eu tenho compartilhado com as pessoas da experiência que eu estou vivendo hoje, e não ficar contando histórias do passado e vivermos um eterno saudosismo. Que você viva nesses dias, ou hoje, dia 24 de maio de 2020, que você viva a maior experiência da sua vida em nome de Jesus. Essa é a minha oração pelas nossas vidas como igreja, por você que está aí na sua casa, que esse 24 de maio venha aquecer o seu coração e venha transformar a sua vida, antes e depois dessa experiência, antes de Cristo, depois de Cristo, que você viva experiências profundas com o Senhor em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento, em cima dessa palavra, que o Senhor seja vida, verdade sobre o seu coração e que Ele te liberte de tudo aquilo que tem sido cansaço, que tem sido mentira, que tem sido roubado de você, que o Espírito Santo possa fazer e mover na sua vida e através da sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido. Pai, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome acima de todas as coisas. E mais uma vez, Te colocar em primeiro lugar na nossa vida e colocar, ó Pai, o desejo do nosso coração, que é de vivermos experiências profundas com o Senhor. E eu quero Te agradecer, Deus, porque muitas pessoas, muitos dos Seus filhos, nós temos vivido experiências com o Senhor, que o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem reformado as nossas vidas, muitos de nós o Senhor tem esmagado, mas o Senhor tem nos levantado para exaltar e glorificar o Teu nome. Senhor, obrigado por compartilhar essa palavra que está viva no meu coração, com essas pessoas, Deus, que em nome de Jesus serão alcançadas pelo Teu poder, que 24 de maio de 1738 não seja uma história, mas que nós possamos nos lembrar disso e desejar ardentemente por novas experiências com o Senhor. E que o dia 24 de maio de 2020 seja um marco na nossa história, onde vidas sejam, Deus, renovadas pelo Teu Espírito, onde famílias inteiras sejam batizadas pelo Teu Espírito. Eu quero declarar essa verdade sobre a nossa igreja, que esse 24 de maio não vai passar mais da mesma forma que passaram os outros anos, mas que nós como igreja viveremos experiências profundas com o Senhor. Pai, muitos dos Teus filhos já pisaram no Santo dos Santos, e como nós ficaremos longe deste lugar? Aquele que já pisou em lugares mais altos não se conforma, não se limita com o que vive hoje, mas sempre deseja. E eu oro para que o Senhor Jesus gere sede e fome no coração da Tua igreja. Inspira-nos, Deus, a ir além. Leva-nos, Deus, a experimentar algo além. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos da verdade do Senhor sobre as nossas vidas. Não permita, Pai, que cada culto que nós temos, Deus, ministrado aqui, seja automático, mas que seja uma nova experiência dia a dia, Pai, e que alcance a Tua igreja em nome de Jesus. Eu oro por cada família que está nos ouvindo neste momento, que ninguém se conforme com a maneira como estão vivendo espiritualmente neste momento, mas que viva intensamente. Eu oro nesse momento, Deus, para que viva
uma experiência com o Senhor, que pessoas sejam curadas, que pessoas sejam transformadas, que pessoas se rendam, que aquele que estava longe volte ao Senhor, que aquele que roubava não roube mais, que aquele que mentia não minta mais, que aquele que entristecia o Espírito Santo com pecados não entristeça mais, que aquele Jesus que estava totalmente distante hoje, que sinta o seu coração totalmente, não estranhamente, mas totalmente aquecido pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, eu quero Te agradecer por esse tempo. O Senhor é infinitamente maior, Deus, do que aquilo que nós pensamos, do que nós imaginamos, e nós entregamos, Pai, as nossas vidas ao Senhor. Realiza em nós e através de nós, Pai. Escreve uma linda história, Deus, na nossa igreja. Eu oro por avivamento na igreja metodista em Ribeirão Preto, que o Senhor alcance cada igreja nessa cidade, alcance esse distrito, alcance essa região, alcance essa nação, em nome de Jesus, que nós possamos ser totalmente transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Muito obrigada por esse culto, obrigada, Deus, por esse tempo, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo tempo de adoração que nós tivemos. Que o Senhor Jesus realize a Tua obra em nós, Pai, em nome de Jesus. Nós Te entregamos esse culto, agradecidos ao Senhor. Fala, Deus, com a Tua igreja, fala com o Teu povo, que seja uma semana de vitória em nome de Jesus, uma semana cheia da Tua presença, Deus, para louvor e honra do Teu nome. Que a Tua vida esteja em nós hoje e sempre. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces e suaves consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e transborde o seu coração de vida e de fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Não temas, Não temas, não temas, não temas, não, não temas. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem quando andares pelas águas, não te afogarás, e quando pelo fogo, não te queimarás, não te queimarás, não, não temas, sou contigo. Agindo eu, quem impedirá? 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 Agindo eu, quando andares pelas águas, não te afogarás, quando pelo fogo, não te queimarás, não te queimarás.